A incrível jornada do cristianismo, milagres, redenção e o plano divino revelados nas Escrituras no terceiro ano de Joaquim, em meio aos destroços da opressão e isolamento, surge uma história de fé e redenção. Sob o sol ardente do deserto egípcio, um hebreu chamado Moisés se vê dividido entre duas identidades, como o príncipe egípcio que foi criado e o libertador que Deus havia chamado para ser. As correntes que aprisionam o povo de Israel parecem um castigo eterno sob o domínio implacável do faraó, e em seu íntimo, Moisés carrega o peso da chamada divina, uma chama acesa em seu coração desde aqueles primeiros dias. Enquanto pastoreava em Midian, olhando as estrelas do deserto, Moisés tinha uma vida simples, até que Deus o surpreendeu de maneira incomum. Quando a sarça ardente flamejou diante dele, a presença do Senhor se fez palpável, e a voz divina cortou o silêncio: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ao ouvir essa declaração, a reverência e o temor invadiram seu ser, e ele se escondeu o rosto, reconhecendo a santidade do momento. Diante de Deus, Moisés hesitou, questionando sua capacidade. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Essa dúvida ecoa em muitos corações ao longo da história. A luta contra a incerteza do chamado divino é um dilema universal. Mas Deus lhe fez uma promessa poderosa, assegurando que estaria com ele e que o libertaria das garras da opressão. Moisés retornou ao Egito, enfrentando a resistência impiedosa do faraó. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Desdenhou o faraó, e com cada resposta negativa, o sofrimento do povo aumentava. As pragas se sucederam como um espetáculo de forças cósmicas se desdobrando, cada uma mais aterradora que a anterior. Água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais e úlceras. Cada evento foi uma declaração do poder do Deus de Israel, um testemunho da luta entre a luz e a escuridão. Finalmente, o faraó cedeu, e o povo buscou a liberdade. A travessia do Mar Vermelho permaneceu como um dos momentos mais gloriosos da história bíblica. As águas se abriram e Moisés guiou os israelitas através do mar em seco, testemunhando a mão poderosa do Senhor, enquanto seus adversários eram tragados pelas ondas. O êxtase e o medo se entrelaçaram, como se naquele exato momento, a manifestação de fé e milagre se tornasse uma promessa de esperança. No deserto, porém, a jornada se complicou. O alvoroço do povo ecoou: Por que o Senhor nos trouxe para morrer neste deserto? Mas era exatamente ali que Deus desejava moldá-los, ensinando-os a confiar nele. E quando chegaram ao Monte Sinai, a intimidade sagrada da presença de Deus envolveu a montanha, e através de Moisés, a lei foi dada, um pacto que orientaria o caminho dos israelitas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A presença de Deus era palpável, mas dúvidas e medos ainda sussurravam entre o povo. E se não cumprirmos as promessas de Deus? O que será de nós? A narrativa de Moisés continua a ecoar através dos tempos, demonstrando que o propósito divino superava a mera libertação, e novos desafios aguardavam. O que, então, mais Deus tinha reservado para seu povo? A terra prometida se aproximava, mas a jornada estava longe de terminar, e o plano divino desabrochava em mistérios ainda por serem revelados. E sucedeu que, após receber as diretrizes sagradas no Monte Sinai, a preocupação e a impaciência começaram a tomar conta do povo. A presença de Deus ainda se manifestava na nuvem e no fogo, mas a necessidade de um novo direcionamento pesava sobre os corações perplexos dos israelitas. Enquanto Moisés subia ainda mais a montanha para receber mais instruções, muitos no acampamento começaram a murmurar: Esse homem que nos trouxe do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Faça-nos deuses que vão diante de nós. Assim, Arão, sob a pressão do povo, começou a derreter o ouro dos adornos que trouxeram do Egito e moldou um bezerro de ouro.
Apresentando-o ao povo, ele declarou: Este é o seu Deus, ó Israel, que te fez subir da terra do Egito. Os israelitas clamaram em adoração, desconsiderando a lei já recebida, e assim cometeram um grande erro diante de Deus, conforme registrado em Êxodo 32, 1-6. Do alto do monte, o Senhor comunicou a Moisés a calamidade que se desenrolava abaixo. Deixa, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. O olhar de Moisés se encheu de angústia ao ouvir estas palavras, e sua alma se despedaçou diante da transgressão do povo. Compreendendo a gravidade do pecado, ele se apressou a descer da montanha, as tábuas da lei em suas mãos, que agora eram um símbolo de esperança e justiça. Ao aproximar-se do acampamento, as cenas de idolatria se revelavam como um espelho do coração humano. Moisés, cheio de ira, lançou as tábuas ao chão, quebrando-as. O Senhor havia entregue a lei como um pacto de amor, mas o povo a desprezara. No entanto, havia mais que uma simples ira ali, havia justiça e necessidade de um retorno ao caminho de Deus. Moisés intercedeu pelo povo, clamando ao Senhor: Ó, este povo é de dura serviço, perdoa agora o seu pecado, e, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés que cada um que pecasse seria o responsável por sua iniquidade. O que poderia ser uma resolução cósmica se tornava, na verdade, uma oportunidade de restauração. Diante da intercessão, Moisés mais uma vez se apresenta como mediador, e Deus, mesmo em sua ira, manifesta sua misericórdia. A palavra do Senhor trouxe uma carta de saldo, porém isso também indicava o julgamento que viria sobre os que ainda estavam perdidos no pecado. E agora vai, leva esse povo à terra que te prometi, disse o Senhor, expressando tanto desapontamento, mas também determinação. Com aquelas palavras, uma nova fase da jornada foi estabelecida. Moisés dirigiu-se ao povo, e uma nova aliança estava sendo formada, repleta de promessas de restauração, que se manifestavam em uma nova continuidade da jornada. A presença do Senhor continuaria ao lado deles, mas a terra prometida exigiria um coração que se dissipasse da idolatria e do desespero, e voltasse a confiar em sua soberania e amor. A noite se aproximava, e as estrelas brilhavam intensamente sobre o acampamento, lembrando o povo das promessas de Deus, como as que foram feitas a Abraão. No silêncio do deserto, muitos começaram a refletir sobre suas ações e seus corações pesados. O Senhor também estava atento aos corações quebrantados, e o desejo de renovação se fazia presente entre eles. Assim, enquanto caminhavam sob o céu estrelado, todas as perguntas ainda ecoavam: qual será o nosso futuro? Estamos preparados para os desafios que virão? As sombras de incerteza permaneciam, e a cada passo, a confiança em Deus se tornava um fardo, mas também uma luz renovadora. A jornada era longa, mas o plano do Senhor se tornava mais claro e visível, uma obra de redenção a despeito das falhas humanas. Neste contexto, o que mais Deus gostaria de ensinar a seu povo sobre a amizade, a obediência e a fidelidade? O Senhor estava prestes a trazer novos desafios e profundas revelações que transformariam não apenas o povo de Israel, mas a história de todas as nações. O clamor pela terra prometida se tornava também um clamor pela santidade e por um coração que finalmente se rendesse ao verdadeiro Deus. Eles ainda não sabiam, mas grandes provas estavam por vir, e a soberania de Deus se manifestaria de formas inigualáveis nas páginas da história. E enquanto as estrelas brilhavam intensamente sobre o acampamento, Moisés se reunia com os líderes do povo, buscando restaurar a confiança e a fé que haviam se perdido. Ele os convocou e exortou, dizendo: ouçam, irmãos, não permitam que o pecado nos separe de nosso Deus. Lembrem-se de sua grandeza e de suas promessas. Ele nos libertou da opressão do Egito para nos conduzir à terra que emana leite e mel. Mas, mesmo com essas palavras, o povo continuava dividido. Alguns sentiam o peso da culpa e desejavam um retorno ao Senhor, enquanto outros, com corações endurecidos, ainda se vangloriavam do bezerro de ouro. As chamas da discórdia esquentavam o ambiente, e a tensão era palpável. O som da música das festividades idólatras ecoava pelo acampamento, e uma nuvem de incerteza pairava nos corações. O Senhor, ao saber da dureza do coração de seu povo, falou a Moisés novamente: visto que estes têm se afastado de mim,
enviarei um anjo diante de ti, porém, não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura serviço, para que eu não te consuma no caminho. Êxodo 33:3. A revelação trouxe um choque ao coração de Moisés, que suplicou com fervor: se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. O temor e a reverência invadiram a alma de Moisés, a presença de Deus era tudo o que desejava. No silêncio que se seguiu, a atmosfera foi preenchida por um sentimento de súplica coletiva. O povo, sensibilizado pela gravidade de suas ações, começou a se despedir do bezerro e a buscar restauração. Moisés se afastou da multidão e, clamando ao Senhor, disse: mostra-me, peço-te, a tua glória. Êxodo 33:18. A resposta veio com uma promessa divina: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e vou proclamar o nome do Senhor diante de ti. A ansiedade era imensa. O Senhor designou a Moisés um lugar seguro na rocha, onde lhe revelaria sua glória. Quando passar a minha glória, te porei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois que eu tiver retirado a mão, verás as minhas costas, mas a minha face não poderá ser vista. Êxodo 33:22-23. O coração de Moisés se encheu de expectativa e temor diante da presença do Altíssimo. Enquanto isso, Arão e os líderes hesitavam apenas um passo atrás, preocupados com a aceitação do povo que restava. A unidade do povo parecia cada vez mais distante, e a divisão começava a corroer a intenção de Deus de levar todos à terra prometida. No momento em que Moisés voltou a descer da montanha, suas feições refletiam a luz da glória de Deus, e o povo, ao vê-lo, temeu se aproximar. Porém, Moisés, com um amor paternal, convocou os israelitas a ouvir. Ele proclamou repetidamente as instruções que recebia do Senhor, ressaltando a necessidade de santidade e separação da idolatria. Sejais, pois, santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44, disse Moisés, ecoando a ordem divina que florescia em meio à remissão. E assim, a esperança ressurgiu no povo, como uma chama acesa na escuridão. Mas as advertências permaneciam. Era evidente que o caminho à frente seria árduo e exigiria corações genuinamente rendidos a Deus. Preparem-se, porque o Senhor fará maravilhas em nosso meio, proclamou Moisés, sabendo que a jornada não apenas levaria a uma terra física, mas a um templo de adoração e para ter um relacionamento renovado com o verdadeiro Deus. Uma nova aliança estava prestes a ser firmada, mas surgiriam novos testes de fé. As tribos já estavam chamadas a se preparar para o que estava por vir. Seria sua resposta, finalmente, a confiança e a fidelidade diante do desafio político e espiritual que se aproximava? À medida que se formava uma nova identidade entre os israelitas, começava um esboço do plano de Deus que reverberaria através das gerações. O Senhor estava prestes a revelar algo ainda mais profundo sobre a essência de sua aliança, e as nações já poderiam ouvir o eco distante de uma promessa que cativaria o coração. E assim, enquanto as primeiras luzes da manhã surgiam no horizonte, Moisés olhou para a vasta extensão do deserto, perguntando-se: estaremos prontos para o que Deus fará em nosso meio? Haverá um coração disposto para o que está por vir? A jornada estava apenas começando, e os mistérios do Senhor se esboçavam na manhã que despontava. Os desafios estavam à porta, e a soberania de Deus manifestar-se-ia como nunca antes no meio de sua gente. E sucedeu que, ao amanhecer, o povo de Israel se reuniu ao redor de Moisés, cujos olhos brilhavam com a luz da glória divina. A notícias de sua nova comissão reverberava na multidão, e muitos se aproximavam, uns cheios de esperança, outros ainda resistindo à transformação que o Senhor estava operando. Escutai! Clamou Moisés: o Senhor nosso Deus, que fez grandes sinais no Egito, é o mesmo que vai diante de nós. Ele nos chamou à santidade. Se permanecermos firmes, Ele nos guiará à terra que nos prometeu. Sua voz ecoava como um trovão, reverberando de coração a coração, enquanto o vento do deserto acariciava as faces dos ouvintes. Entretanto, no fundo da multidão, um grupo de homens murmurava entre si. Era um pequeno bando, ainda apegado à idolatria e à segurança da velha vida. Pode o Senhor realmente fornecer pão do céu? E quem será capaz de guiar este povo por estas terras desoladas? Questionavam,
com a incredulidade estampada em seus olhares. Mas Moisés, conhecendo o temor que se aninhava em seus corações, levantou-se mais uma vez e falou com autoridade: Ai de vós se não crerdes! O Senhor disse que não nos deixará, mas caminhará conosco. Agora, cada um de nós deve escolher entre o bezerro de ouro e a verdadeira presença do Deus vivo. As palavras de Moisés cortaram o murmúrio e um silêncio reverente tomou conta do acampamento. Então, levantou suas mãos em direção ao céu e orou: Ó Senhor, que teu braço forte nos fortaleça. Que nossos corações sejam moldados conforme a tua vontade, que se levantem em adoração e não em idolatria. Uma luz intensa parecia descer sobre a montanha naquela hora, e o Senhor respondeu: Eu farei uma nova aliança com o meu povo. Por meio de você, Moisés, darei instruções mais profundas. Venham, preparem-se 3 dias, e estarão prontos para se encontrarem comigo. O povo, impressionado, começou a se preparar para a santificação, submergindo-se na purificação. Proclamaram um dia de jejum, e a fervorosa oração encheu o ar, enquanto cada um buscava a reconciliação. Durante aqueles 3 dias, o deserto ficou cheio de ecos de arrependimento e súplica, e havia uma expectativa palpável. No 3º dia, quando a luz da manhã estava suficientemente elevada, um trovão e relâmpagos cortaram os céus. O povo, intrigado e temeroso, olhou para a montanha, onde uma nuvem densa envolveu a presença do Senhor. Moisés! Senhor! Gritavam, com as vozes cheias de temor. A presença de Deus era forte e majestosa. Na erupção de luz e som, Moisés subiu novamente ao Monte Sinai, onde o Senhor, em sua grandeza, proferiu as palavras que moldariam a vida do povo para sempre. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 22:3. Cada palavra de Deus, como um fogo ardente, perfurava os corações como um convite à obediência e transformação. As leis foram dadas não apenas como um regulamento, mas como um testemunho do amor divino pelo povo. Moisés, ao ouvir essas instruções, sentiu uma força renovada, disposto a conduzir seu povo à verdadeira adoração. Enquanto descia da montanha com as tábuas da lei em suas mãos, a glória do Senhor ainda resplandecia sobre seu rosto. O coração de Moisés ardia de paixão pela sua missão, mas dentro dele havia um fortalecimento renovado. A dúvida e a rebeldia ainda existiam entre aqueles que se diziam o povo de Deus, mas a promessa de sua presença os acompanharia. Moisés, com as tábuas em mãos, olhando para o povo, disse: Neste dia, o Senhor sela uma nova aliança. O Senhor será o nosso Deus, e nós seremos seu povo. É tempo de escolher. Lavemos nossas vestes espirituais e preparemo-nos, pois o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Porém, uma questão ainda permanecia no ar: como essa nova aliança afetaria as dificuldades e provações que se aproximavam? O cenário mudava, e uma nova geração de desafios emergia. O Senhor estava ensaiando algo grandioso. Agora, reformularemos nossas vidas à luz da nova lei, mas os testes de fé estão apenas começando, confessou Moisés em seu coração, ao mesmo tempo que olhava para o horizonte. O que mais o Senhor revelará? E como devemos agir para que a nossa resposta seja digna da vocação que Ele nos dá? Assim, a soberania de Deus se mostrava em cada ato, e sua vontade estava longe de ser cumprida. O futuro era um mistério, e enquanto o povo preparava o acampamento para a nova jornada, uma nova etapa do plano divino se revelava diante deles. As promessas de Deus ecoavam, e o Senhor os convidava a um novo capítulo repleto de desafios, mas também de esperança e redenção. E aconteceu que, enquanto Moisés descia da montanha, uma expectativa ansiosa permeava o acampamento. O povo, reunido, observava cada passo do líder. As tábuas da lei, resplandecendo a glória de Deus, eram um testemunho do pacto divino. Ao se aproximar do povo, a primeira coisa que Moisés notou foi o sussurro contínuo e perturbador que ecoava entre os israelitas. Eles não estão prontos, pensou Moisés, enquanto as súplicas à volta cresciam como uma onda incontrolável. O pequeno grupo que murmura, dividindo-se entre os que creem e os que duvidam, levantou vozes de inquietude. Mesmo diante da manifestação da glória do Senhor,
a incredulidade estava enraizada no coração de alguns. Que direis, então, diante de Deus, se ainda temem falta do pão e da água? Moisés exclamou, ao erguer a voz sobre o clamor. Não é o Senhor que te trouxe a este lugar? Não é Ele quem suprirá toda a vossa necessidade? Ao que depende da sua promessa, Ele proverá conforme sua abundância. Os murmúrios aumentavam, e os incrédulos, com os rostos cobertos de dúvidas, questionaram Moisés novamente, e se não tivermos o que comer em meio a este deserto árido? Temos apenas o que trouxemos. Poderá o nosso Deus dar-nos carne e pão do céu? Nesse momento, o Espírito Santo impulsionou Moisés a responder com fé. E com fervor inabalável, ele prosseguiu, assim diz o Senhor. Ele enviará pão do céu e carne para que conheçais a sua generosidade. Mas é necessário que preparemos nossos corações, pois o Senhor observa nossas atitudes. Não deixemos que a dúvida nos separe. A revolta contra a verdade das promessas de Deus continuava, mas algo incomum começava a acontecer. No horizonte do deserto, uma nuvem se formava, não como a de relâmpagos que cobria o Sinai, mas como uma cortina de glória que trazia a provisão divina. Ao enxergar este espetáculo, o povo se calou, deixando-se absorver pela preparação de Deus. Moisés, atento à visão, virou-se para Deus em oração, ó Senhor, revela a tua bondade a este povo duro de coração. Mostre-lhes que em ti toda necessidade é suprida. E ao elevar sua voz em clamor, a glória respondeu, eu enviarei o maná do céu, e eles colherão o que precisarem para a jornada. Enquanto falava, uma suave brisa começou a soprar, trazendo consigo o cheiro doce do maná. Dos céus, caíam flocos brancos como a escarcha, e pela primeira vez, um silêncio reverente tomou conta do povo. A incredulidade se dissolvia lentamente ao lhe ser dado um vislumbre do infinito amor do Senhor. Vede, o Senhor é bom. Ele se importa conosco. Gritou Moisés, enquanto a multidão começava a coletar o alimento divino. O deserto, naquele momento, se tornará um local de milagres e transformação, onde a ideia de escassez foi trocada pela abundância. Entretanto, no meio da alegria, um homem do grupo de murmúrios, chamado Datan, ainda alimentava dúvida em seu coração. Por que deveríamos confiar em ele? Que prova temos de que esse maná não se tornará em maldição? Ele falava com desdém, enquanto muitos olhavam com temor. Moisés, percebendo a resistência que ainda persistia, subiu novamente o monte, diante da presença do Senhor, buscou que esta inquietação fosse silenciada. Ó Senhor, permite que as dúvidas se calem, revela a tua grandeza e traz a paz entre o teu povo. Que este maná traga quebrantamento e união, e que aqueles que se opõem sejam transformados. A resposta ecoou nas pedras do Sinai, amanhã, ao despertar, mostrar-te-ei a plenitude de minha promessa. A partir daí, a nova geração de fé será levantada, e as raízes da incredulidade serão extirpadas. O céu, então, resplandeceu com uma luz ainda mais brilhante, e a expectativa aumentou. Como um sopro fresco de esperança, Moisés desceu, portando não apenas as tábuas da lei, mas também as promessas de provisão. Seria esse um momento de transformação espiritual? As vozes do povo ressoavam, mas como permaneceriam esperançosos após ver os prodígios de Deus? Uma nova aliança estava sendo solidificada, e à luz disso, Moisés se perguntava, que mais o Senhor revelará na amanhã que se aproxima? O que mais está guardado em seu plano soberano? A alvorada traria novos milagres e um testamento da graça divina, mas, acima de tudo, testaria a fidelidade daqueles que o Senhor havia chamado. Quando a alvorada finalmente surgiu, o sol lançou seus primeiros raios sobre o deserto, iluminando o acampamento dos israelitas, que ainda dormiam sob a escuridão da noite. O ar estava impregnado de expectativa, como um prenúncio da grandeza que se desdobraria. Enquanto o povo despertava, uma doce fragrância começava a invadir o ar, uma promessa cumprida que dançava nas brisas matinais. Levanta-te, ó Israel! Declarou Moisés, antes mesmo que o sol completasse seu caminho no céu. Hoje, o Senhor se manifestará em pleno. Ele se dirigiu ao Monte Sinai, que, agora, não estava mais envolto em espessura de nuvens, mas sim em uma luz radiante e gloriosa.
A glória de Deus parecia fluir em cada partícula do ar, e Moisés sentia o poder da transformação que estava prestes a ocorrer entre o povo. O exército da incredulidade que ainda perdurava em alguns corações começou a enfraquecer à medida que as primeiras gotas do maná caíam do céu. Incrédulos, viam os flocos brancos cobrindo o solo, enquanto outros, com os rostos radiantes de esperança, corriam para coletá-los. As mãos começavam a se mover, abrindo acolhedoras cestas, enquanto o prazer e a dúvida travavam uma batalha silenciosa dentro de cada um. O que é isso? Indagou um dos membros mais ousados do grupo, conhecido como Abirão. Poderá este ser o alimento que nos sustenta ou será ele uma cilada divina? Um murmúrio de desconfiança ainda reverberava entre os mais céticos. Moisés, ouvindo a inquietação, subiu a um pequeno monte, onde poderia ver todo o acampamento e, assim, falar ao povo. Este é o pão que o Senhor vos dá para comer. Quando ele disse que nos enviaria maná, cumpriu sua palavra. Não deixeis que as dúvidas vos afastem da providência do Senhor. Ele apontou para cima, para os céus que pareciam se abrir, revelando um espetáculo celestial. Como Moisés falava, uma voz clara ecoou por entre os arbustos e se fez ouvir. Que criem essa ilusão! Gritou Datan, desafiador. Onde está a evidência da verdadeira proteção? Somente corações endurecidos buscam tal sinal. Se o maná traz vida, que venha e cure nossos corpos, mas, se nos errar, nunca haverá mais nosso grão e nosso pão. Moisés, sentindo a pressão das palavras de Datan, ergueu as mãos e clamou ao Senhor. Ó Deus, que teus filhos vejam a tua verdade. Que tuas maravilhas sejam demonstradas no meio deles. O céu começou a se iluminar ainda mais, e um palpitar fresco foi sentido. Em resposta ao clamor de Moisés, uma chuva de maná começou a cair, mais abundante do que antes, fazendo com que não apenas o chão, mas até as árvores ao redor, se revestissem de milhares de grãos resplandecentes. Olhai! O Senhor é a nossa provisão! Exclamou Moisés, enquanto as vozes ansiosas do povo se transformavam em gritos de júbilo. No entanto, um presságio de incerteza pairava no coração de Datan. Ele voltou-se para seus seguidores e sussurrou, não acreditem em tudo o que se diz. A lealdade a Moisés nos prende a um destino incerto. E gradualmente, seus seguidores concordaram, sentindo-se atraídos por suas palavras, uma semente de dúvida sendo rapidamente semeada nas mentes dos mais vulneráveis. Neste clima de incerteza, a luz resplandecente do céu começou a ofuscar ainda mais, parecendo anunciar algo grandioso. Moisés, percebendo a intriga, clamou, às vezes, a fidelidade exige provas. O Senhor está testando nossos corações com seus sinais. Os olhos do povo começavam a brilhar, mas ao mesmo tempo, um murmúrio de insegurança crescia no fundo da multidão. O evento que se desdobrava era mais do que maná do céu, era uma prova de fé, um momento que abria as portas para que a incredulidade fosse confrontada. E enquanto um silêncio pesado tomava conta do acampamento, uma nuvem apareceu, flutuando com esplendor sobre a congregação, trazendo um aviso sublimemente místico. O que o Senhor preparava? Que outras maravilhas e ensinamentos seriam revelados? A pergunta ecoou no coração de Moisés, enquanto ele olhava ansiosamente para o céu, aguardando a nova expressão da soberania divina. E assim, a história prosseguia, iluminando os caminhos dos que creem, mas também testando a resiliência e fidelidade de cada coração que se dispunha a caminhar em direção ao desconhecido. Que mais o Senhor traria à luz em sua infinita sabedoria? O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar em novos e maravilhosos relatos. E enquanto a nuvem pairava sobre o acampamento, uma profunda reverência tomou conta do povo. O brilho que emanava era tão intenso que muitos se afastaram, temendo ser consumidos pela glória do Senhor. Mas Moisés, com o coração pulsando de expectativa, subiu mais uma vez ao Monte Sinai, onde a presença de Deus parecia se manifestar com maior potência. Senhor! Clamou Moisés, estendendo suas mãos em adoração. O que desejas que eu fale a este povo? Como podem reconhecer tua grandeza quando a incredulidade os apreende? A resposta do Senhor foi um som como de um grande trovão, reverberando nas profundezas da terra e nas almas, fazendo com que cada coração tremesse.
Vai, Moisés. Comunique ao meu povo minha vontade, e que eles preparem seus corações, pois em breve lhes darei leis e mandamentos, para que saibam como se portar diante de mim. Assim, enquanto o espírito de murmuração se espalhava entre os israelitas, muitos começaram a temer pelas palavras que Moisés levaria. Aqueles que ainda carregavam a dúvida começaram a flutuar entre o desejo de crer e o clamor de Datan, que introduzia uma nova onda de descrença. Quando Moisés desceu, seu rosto refletia a luz gloriosa que havia recebido. Escutai, Israel! Proclamou ele, sua voz ecoando pelo deserto. O Senhor, nosso Deus, fala e deseja que sejais um povo separado, santo, para que possais andar em seus caminhos e ter uma vida plena. Diversos dentre o povo olhavam para Moisés com expressão de temor. Alguns, de natureza rebelde, já preparavam suas vozes para contestar, suas mentes inquietas eram cercadas de questionamentos. Datan erguia-se no meio da multidão, com a intenção de instigar ainda mais a indisciplina. Por que seguireis um homem que não é de origem nobre? Gritou ele. Que leis ele nos traz, senão o peso da opressão? Vós sabeis que os deuses que fazíamos no Egito nos devolviam a prosperidade. Jamais seremos livres se não tomarmos o que é nosso. As palavras de Datan reverberaram com um eco de traição que encontrava terreno fértil em muitos corações inquietos. Entre sussurros e olhares tempestuosos, a nuvem que pairava parecia agora se contrair, como se preparasse um novo ato divino. Os olhos de Moisés se ergueram para o céu, implorando a intervenção do Senhor, enquanto os murmúrios da multidão se intensificavam. E então, no âmago daquela tempestade de incertezas, uma voz firme veio de cima: Dizei ao povo que eu sou o Senhor, que os libertei da escravidão, que andei com eles no deserto e que estou sempre presente, mesmo quando se questiona minha presença. Moisés, tomado pelo temor e reverência, trazia, em suas mãos, as tábuas da lei, as quais deveriam ser dadas ao povo. Povo de Israel, ele disse, é o Senhor quem fala através de suas instruções. Aqueles que o buscam em verdade não conhecerão o temor, pois o amor perfeito lança fora todo medo. As palavras de Moisés reverberaram nas profundezas do acampamento, mas a divisão continuava presente. Os corações que buscavam a verdade se firmaram, enquanto aqueles que clamavam em dúvida começaram a se afastar. Datan, percebendo que maior seria a fúria contra ele, esforçou-se para reunir seus seguidores ao redor, disfarçando a insegurança que começava a surgir em seus próprios corações. O Senhor, com grande compaixão, instruía Moisés a ser paciente, mostrando a ele que cada coração deveria ser levado à liberdade, mas que o preço da liberdade era o pleno reconhecimento da soberania divina. No entanto, um novo desafio se aproximava, como um véu escuro ao horizonte. A própria terra parecia tremer, e os céus tornaram-se pesados. O Senhor estava prestes a mostrar mais do seu plano soberano. Uma nova revelação da glória divina aguardava o povo, uma manifestação que testaria sua fé e seu compromisso. E assim, enquanto o povo se aglomerava, um novo mistério pairava no ar: que revelações o Deus Todo-Poderoso traria para os que o buscavam? O que significaria a verdadeira liberdade e qual seria o custo dessa fidelidade? As perguntas ressoavam nas mentes e corações, preparando o caminho para um encontro decisivo com o Altíssimo. E, quando Moisés esteve a sós novamente do monte, a presença de Deus envolveu-o como um manto, e o Senhor falou-lhe com uma voz que soava como o eco de muitos mares: Prepara-te, pois neste povo darei instruções que determinarão seu caminhar diante de mim e de todas as nações. Eles precisam entender que a verdadeira liberdade vem do abandono de seus ídolos e do seguimento da minha palavra. Assim, em uma narrativa que ressoava em sua mente, Moisés ponderou sobre os corações do povo. Milhares de olhos esperavam, sedentos por resposta, mas muitos estavam enredados nas teias da desconfiança. A tremenda responsabilidade que pesava sobre seus ombros não era apenas transmitir uma mensagem, mas operar uma transformação. Se esta é a tua vontade, Senhor, respondeu Moisés, que cada coração seja aberto, e que aqueles que ainda duvidam reconheçam teu poder e tua compaixão. Que a revelação de tua justiça seja um caminho para a paz entre nós. O Senhor, com um gesto majestoso, fez com que a terra tremer e ressoar. As rochas estalaram, e exatamente nesse instante, em meio ao trovão, ele emitiu as palavras que moldariam o destino do povo:
eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, com cada frase que se aproximava, Moisés sentia o peso das tábuas, que estavam gravadas com a própria mão de Deus. As leis que seriam reveladas não eram meras regras, mas um convite à vida e à liberdade. A voz do Senhor continuava: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Os clamores do povo ecoavam, misturados entre temor e expectativa. O céu, mais escuro a cada instante, parecia acompanhar a gravidade das instruções divinas. Aqueles que faziam frente a Moisés em recorrer à data se calavam, pois a consciência de que o próprio Criador falava através de seu mediador os atingia com força. E enquanto a nuvem se fortalecia, Moisés percebia que a verdadeira provação começava. Seria a fidelidade do povo a esta nova aliança suficiente para superar suas incredulidades? A dúvida poderia levar a uma grande queda, e o Senhor já conhecia todos os corações rebeldes. E o que eu direi a eles quando questionarem o que é o Senhor? O que será que eles não podem esquecer? Questionava-se Moisés, buscando em sua alma compreensão. Quando as promessas se cumprirem, como saberei se eles se lembrarão? O Senhor, em sua infinita sabedoria, respondeu: Moisés, quando te perguntarem, dirás que eu sou o que sou. Revela-lhes que eu sou a luz, a vida e o verdadeiro libertador. Quando há dúvidas, lembre-os da libertação da servidão, uma salvação que não se extingue. Traga-os ao entendimento, pois nessas verdades eles encontrarão paz. Dessa maneira, com as tábuas em mãos e o coração repleto de reverência e temor, Moisés preparou-se para descer do monte. A revelação das leis não era apenas um grito de liberdade, mas um sinal da presença constante de Deus, que caminhava com seu povo. O desafio à frente era grande, mas a promessa de seu guia era ainda mais forte. Enquanto Moisés se aproximava da multidão, o peso da glória divina tornava-se palpável. O Senhor havia se manifestado com um propósito poderoso, e a desobediência que poderia advir das figuras reveladas como Datan era um teste não só da fé do povo, mas também da confiança na sabedoria divina. Moisés parou, olhou para cada face inquieta e, com uma voz firme e decidida, proferiu: preparem-se para encontrar o Senhor, pois hoje ele se revelará a nós de maneira que nunca viram. À medida que suas palavras ecoavam pelo acampamento, um tremor de expectativa percorreu as fileiras. Os céus se abriram, e uma nova revelação aguardava. O que Deus ainda tinha reservado? Quais eram as promessas que seriam reveladas em breve, para aqueles que estavam prontos a se submeter e crer? A nuvem de glória descia com um peso ainda maior, e a história de Israel estava prestes a entrar em um novo capítulo, onde o desafio e a revelação andariam lado a lado, preparando-os para compreender plenamente o plano soberano de Deus. Quando Moisés desceu do monte, as tábuas da aliança em suas mãos refletiam a glória do Altíssimo. Porém, o povo, aflito e impaciente, aguardava ansiosamente, inquieto como ondas revoltas. Ele podia sentir a tensão no ar, uma mistura de curiosidade e medo. Diante da multidão que deliciava-se e se dividia em sussurros, Moisés ergueu as tábuas, cada uma ornamentada com as instruções que moldariam a nação. Ouçam, ó Israel! A voz de Moisés ressoou como um trovão em meio ao silêncio solene. Hoje, o Senhor falou conosco e nos deu a sua palavra. Não serão meras regras, mas o caminho da vida. Ele nos libertou da servidão do Egito, e agora nos convida a seguir seus preceitos. Os olhares do povo se intensificaram em reverência. Os prantos de alguns ecoavam entre os de coração endurecido, e a lembrança dos horrores da escravidão ainda pairava sobre eles como um pesadelo. A cada palavra, Moisés desejava que aqueles que duvidavam se rendessem à verdade que transbordava de sua voz. Mas, como um toque de desespero no silêncio, uma voz se ergueu do meio da multidão. Era Datan, o líder que nutria descontentamento. Por que devemos nos submeter a essas leis estranhas? Não éramos livres sob nosso próprio entendimento? Poderíamos fazer o que quiséssemos sem um Deus que nos vigia. Um murmúrio de assentimento se espalhou entre os que se sentiam enredados nas fraquezas da carne. A semente da dúvida começava a germinar.
Moisés olhou intensamente para Datan, sentindo a ardente indignação do Senhor acender dentro de si. As palavras do Senhor ainda ecoavam em sua mente, e se eles recusarem ouvir a tua voz, Moisés, eu estarei contigo. Vede, Datan, exortou Moisés, é mera ilusão o que você chama de liberdade. Somente em seguir o Senhor encontramos verdadeira vida. Você não se lembra das correntes que nos aprisionavam? O Senhor não apenas nos libertou, mas deseja que saibamos que seu caminho é a verdadeira liberdade. As palavras cortaram como um fio afiado, e a multidão caiu em um silêncio dinâmico. O coração de Moisés palpitava, esta era uma prova não apenas da fé deles, mas uma oportunidade de mostrar a eternidade do amor divino. O Senhor tinha preparado um símbolo potente para selar a nova aliança que ele estabelecia com seu povo. Ao erguer as tábuas, um brilho intenso iluminou o rosto de Moisés, como se a própria luz de Deus estivesse sendo refletida através dele. Ele desceu com a pesada responsabilidade de ser um mediador, não só entre o Senhor e os israelitas, mas entre a fé e a dúvida. Por esta razão, buscaremos juntos, enquanto prometemos ser fiel ao Senhor e à sua palavra, proclamou Moisés. Lembrem-se sempre, Ele é o Deus que se aproxima e não afasta, o Deus que dá esperança e não desespere. Os olhares se entreolhavam, e o espírito de incredulidade começou a se dissipar gradativamente. No fundo, cada um sabia que havia um clamor por um futuro diferente, um clamor pela presença de Deus. Entretanto, como as nuvens que se aglomeravam no céu, a sombra da dúvida ainda pairava. E então algo extraordinário aconteceu. O chão começou a estremecer sob os pés do povo. Relâmpagos cortaram o céu, e um som semelhante a muitas águas se fez ouvir, como se os próprios céus estivessem prestes a abrir-se. Um novo juízo e uma nova revelação do Senhor estavam prestes a ser manifestos. O povo começou a retroceder em temor, mas Moisés, com a fé que pulsava em seu coração, viu-se à frente da multidão. Não temam! O Senhor está aqui entre nós e será nossa fortaleza. Preparem-se para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Ele trouxe nossos corações até este ponto com amor e não com ira. As tábuas finalmente em sua posse simbolizavam não apenas perda antiga, mas a possibilidade de um novo começo. Enquanto o trovão ecoava de maneira sobrenatural, o Senhor deu um passo mais perto. Moisés estava ciente de que o maior teste estava apenas começando, sua missão estava repleta de afirmações sobre a aliança e advertências sobre suas consequências. Assim, enquanto ele se preparava para revelar o que havia recebido nas tábuas, um murmúrio crescente ressurgiu, e uma voz mais profunda ecoou: lembrem-se sempre de que em meio às nuvens e sombras, eu sou o Deus que se revela. E o que é esta sombra, senão um vislumbre do que está por vir? Estão prontos para caminhar na luz da verdade ou preferem permanecer na dúvida? O desafio pairava no ar e a promessa da revelação se tornava mais intensamente imersiva. O que mais o Senhor revelaria? O que estava por trás daquela nuvem de glória? O povo, de mãos tremendo, aguardava com expectativa e temor. A próxima lição vinha se aproximando, e a preparação para o que estava por vir se tornava cada vez mais significativa. E sucedeu que, após ouvir a voz do Senhor, a tensão crescendo entre o povo se intensificou. Os murmúrios de dúvida e resistência agora se tornavam clamorosos, como ondas batendo contra as rochas de uma costa tempestuosa. Datan, percebendo a oportunidade, levantou-se novamente entre a multidão com um olhar determinado, instigando a incredulidade que fermentava nos corações fracos. Que propósito é esse que trazemos a este deserto? Por que nos comprometemos a seguir um Deus que exige nossa submissão a regras estranhas? Desafiou ele, evidentemente calculando o impacto de suas palavras. O eco de sua voz abrangia muitos, e aqueles que se sentiam inseguros na fé começaram a sussurrar em concordância. Moisés, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, dirigiu-se ao povo com um coração pesado, mas fervoroso. Ó Israel, lembrem-se de onde fomos libertos. Lembrem-se do sofrimento sob o jugo do faraó e das pragas que o Senhor trouxe sobre o Egito. O que Deus pede não é opressão, mas libertação. Ele nos oferece a verdadeira vida em sua plenitude. A luz que refletia das tábuas que ele carregava tornava-se quase ofuscante, e a presença de Deus parecia palpável,
quase como uma bênção que se dirigia não apenas ao povo, mas a toda a criação. Um vento suave soprou por entre eles, trazendo consigo uma calma momentânea que quebrava a tempestade de dúvidas. "Preparem-se para o que o Senhor está prestes a revelar!" exclamou Moisés. "Deus está aqui entre nós e deseja que voltemos ao caminho dele, um caminho que nos leva à vida e à liberdade. Estão prontos para ouvir as instruções que nos darão entendimento de como andar nas suas sendas?" Uma onda de expectativa percorreu as fileiras, muitos lembrando das experiências passadas e da liberdade recém-conquistada. Outros, ainda arrastados pela incredulidade, hesitavam. Mas havia um chamado poderoso neste momento, um convite a uma nova vida. "O Senhor criou um pacto conosco", insistiu Moisés, sua voz ressoando como um instrumento celestial. Então, em meio à agitação e ao som do trovão que ecoava, a voz do Senhor começou a se manifestar: "Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim." As palavras eram carregadas de autoridade e poder, e cada sílaba vibrava como uma verdade estabelecida na eternidade. Com as instruções se desdobrando diante deles, o povo começou a perceber que o que Deus oferecia era proteção, amor e um futuro cheio de promessas. Era um convite à santidade anunciado pelo próprio Criador, que desejava não apenas um relacionamento superficial, mas uma comunhão profunda e íntima com seu povo. E, enquanto as leis estavam sendo proferidas, a nuvem que envolvia o monte parecia pulsar com a mesma glória que acompanhava as palavras de Deus. "Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra." O impacto das palavras levava muitos a um profundo constrangimento. As idolatrias que haviam conhecido de perto no Egito apresentavam-se como sombras de morte sobre aqueles que buscavam a vida. Moisés, ao perceber a fúria e a resistência em alguns rostos, orou silenciosamente: "Ó Senhor, que eles vejam e compreendam a tua verdade. Que cada coração endurecido se quebre, e que um desejo novo e santo nasça dentro deles." O sobrenatural continuava a se desenrolar diante desse povo perplexo. As tábuas da aliança brilharam intensamente quando o Senhor proferiu o 8º mandamento: "Não roubarás." Um calafrio percorreu todos os presentes, pois estavam prestes a ser confrontados não apenas pelas ações externas, mas pelo estado de seus corações. Moisés, observando a luta interna entre o novo desejo de obediência e os antigos instintos de desobediência, sentiu-se impulsionado a repetir: "O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Somente dele devemos depender." Uma onda de arrependimento começou a se levantar entre eles. Alguns estavam em lágrimas, enquanto outros lutavam contra a maré de emoções conflitantes que haviam dominado suas almas. O fervor de Moisés não se limitou apenas a palavras, ele clamou ao Senhor: "Ó Deus, em tua misericórdia, restaura nosso povo e traz-nos ao teu coração." A partir de seu clamor, a nuvem de Deus contornou o monte, descendo mais perto, como uma bênção que envolvia cada um deles. Do alto, enquanto ouvia as reafirmações divinas, um profundo temor e reverência cresceram na multidão. A luta não seria mais contra Moisés, mas contra a incredulidade que os mantinha enredados. E antes que o povo pudesse compreender plenamente, uma nova expectativa surgiu. Moisés, percebendo que estava se aproximando do clímax da entrega da nova aliança, levantou-se novamente, e a glória do Senhor brilhou intensamente. "O que mais o Senhor deseja que conheçamos? O que mais temos a aprender sobre a fidelidade, a justiça e o amor para podermos marchar juntos?" Justamente naquele instante, a resposta do Senhor ecoou como um som envolvente: "Campeão da verdade, eu sou o que sou, e agora vou te mostrar o que vem após esta aliança. Meu coração é por este povo, e o que prepara se desvelará em contínuas revelações. Aqueles que se mantiverem fiéis conhecerão os caminhos da verdadeira redenção. E assim, eu os enviarei para que sejam luz para as nações." A declaração trazia a certeza de que uma missão maior estava em curso. Que mais estava guardado no plano soberano de Deus? O que mais eles aprenderiam sobre sua fidelidade e seu chamado? Novas revelações e comprometimentos se aproximavam, e o temor reverente começava a fluir em seus corações, uma preparação para o que estava por vir. A jornada continuaria,
E diante do desafio de ser luz, a responsabilidade se tornava ainda mais pura e intensa. A glória de Deus havia apenas começado a ser revelada, e as perguntas permaneciam pulsantes na rica perspectiva do plano divino.